Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje, a lição de número 11, nós iremos aprender sobre a mordomia das obras de misericórdia. Nós vamos aprender a conceituar acerca do que é a misericórdia. Vamos discorrer sobre a mordomia da misericórdia na Bíblia, as áreas aonde nós devemos atuar com as obras de misericórdia, e vamos também atentar para o cuidado na hora de executar essas obras, lembrando que a obra de misericórdia deve, acima de tudo, glorificar a Deus e aliviar o sofrimento do próximo, nunca para a autopropagação da imagem ou de si próprio. Temos que tomar cuidado. Entender também que ninguém vai ser salvo pelas obras. Obras não salvam ninguém, mas compreender que o salvo, ele produz obras de misericórdia por causa que ele é, ou devido a ser um salvo. A lição tem 3 partes. A primeira parte da lição nos diz o significado de misericórdia. Nós temos aqui 2 tópicos que se relacionam. Primeiro tópico, definição. Segundo tópico, misericordioso. Ficou muito rica essa pesquisa. Depois você pode baixar os slides. Tá? Abaixo do vídeo tem ali o tema, tem a descrição, que é uma setinha do lado do tema. Você clica naquela setinha, você vai abrir a descrição e dentro da descrição do vídeo você vai ver o link para os slides. Temos aqui o subsídio teológico. Olha só, o verbo lerachem significa ter misericórdia. Eu trouxe aqui uma explicação no hebraico, que a lição não traz, tá? Então, o verbo lerachem significa ter misericórdia. O que é isso? Está conectado com outras palavras, como querido ou amado, do hebraico rachim, que significa amar e agir com misericórdia. Ou seja, você não pode amar sem ser misericordioso. Então, quando se ama, a misericórdia está junto nesse amor. Você sempre vai se compadecer da necessidade alheia. Tá? Só age com misericórdia quem ama. Do contrário, não vai agir com misericórdia. É isso que o hebraico traz. Outra coisa, o mais intrigante é que a raiz da palavra misericórdia também está conectada com a gravidez. Isso mesmo. Em hebraico, o útero, órgão que abriga o embrião, desde a sua concepção até o nascimento, é chamado de rechem. A ideia é que a misericórdia tem origem no interior do ser humano. Olha que coisa linda. É por isso que depois expressões como no latim e no grego trazem também a mesma ideia. Por exemplo, no latim, a palavra misericórdia significa compaixão suscitada pela miséria alheia. Você ama, que esse amor vem do interior, e quem ama vai sentir compaixão da necessidade alheia ou da miséria, porque realmente miséria é que deu origem à palavra misericórdia. No grego, a palavra misericordioso significa bondade que vem de dentro. Aleluia! Então nós temos aqui uma explicação no hebraico, no latim e no grego. E, a grosso modo, um resumo geral, é o amor que brota de dentro e aparece nas ações em prol dos necessitados. Isso é misericórdia. Amor que vem de dentro e aparece nas ações em prol ou para o bem-estar do próximo, aliviando suas necessidades. Isso é misericórdia. Num termo mais genérico, é você sentir compaixão das misérias alheias. Mas não miséria no sentido de sujeira, relaxamento ou não ter cuidado com a aparência. Não, são as necessidades. Quando nós falamos de miséria, nós falamos de necessidade. Hoje a palavra miséria ela é muito pejorativa, né? No linguajar bem popular, a porquice, a sujeira. Mas não, miséria está relacionada à necessidade. Tá? Então, misericórdia é o amor que vem de dentro em prol do alívio das necessidades alheias. Ok? Então, nós temos aqui a primeira parte, o significado de misericórdia, no hebraico, no latim e no grego.
Vamos para a segunda parte, a mordomia da misericórdia cristã. Temos aqui dois tópicos que se relacionam também, as obras de misericórdia na prática e somos cristãos para as boas obras. Então nós temos aqui 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Então nós temos aqui esse ponto da lição, é o mais importante da lição, porque nós vamos ver as áreas onde a misericórdia deve aparecer. Mas vejam bem, a expressão obras de misericórdia se popularizou, porque nós usamos essa palavra obras de misericórdia, até a lição fala sobre isso, mas ela teve uma popularização, uma origem. Então, eu fiz questão de trazer para os irmãos aqui um conteúdo histórico, tá? Que não está na lição. A expressão obras de misericórdia se popularizou entre os cristãos no início do século XVI, tá? Com a fundação da Misericórdia de Lisboa. Tá? O que é isso? São tradicionalmente divididas em duas categorias. Então, no século XVI, o Dom Manuel I, que era o rei de Lisboa, ele então ordenou para todo o país as obras de misericórdia, virou lei. E aí o Papa da época, Alexandre, ele então também, o Dom Manuel foi em 1458, e o Papa Alexandre, ele lá no século XVI, aproximadamente 1515 por ali, ele também determinou que a igreja observasse esses ensinamentos. Mas esses ensinamentos partiram de um homem bem conhecido no meio evangélico, inclusive, pelos seus ensinamentos, ele era muito piedoso, Thomas de Aquino. Tá? Então eu coloco para você aqui a origem dessa expressão obras de misericórdia. São tradicionalmente divididas em duas categorias, com 7 elementos cada. As obras de misericórdia corporais, tá? E é tudo com base na Bíblia, exceto duas que eu deixei de fora ali, porque tem uma visão bem católica, tá? Depois já vou falar para vocês. Mas isso não significa, não tem problema nenhum você pegar uma organização bíblica feita por homens piedosos do século XVI ou século XV, apesar de serem da igreja dominante, da igreja imperial, eram homens piedosos, contribuírem muito para o cristianismo no Ocidente e depois, futuramente, no Oriente, né? Principalmente com as missões. Mas vamos aqui. As obras de misericórdia corporais dizem respeito às necessidades materiais, tá? Do outro. E as obras de misericórdia espirituais, que dizem respeito às necessidades espirituais. É por isso que na lição tem aqui as obras. Somos criados para as boas obras, tem aqui a área de necessidades humanas e necessidades espirituais, porque já existe essa doutrina organizada desde o século XVI. Obras de misericórdia corporal e obras de misericórdia espiritual. Tá? Então nós temos aqui, essas obras foram organizadas de acordo com os ensinamentos do italiano Thomas de Aquino, tá? Que nasceu em 1225 e faleceu em 1274. Então, Thomas de Aquino, é dele a famosa frase, que é até pregada muito por muitos pastores, que quando ele entra na sala do Papa, e o Papa estava com muitas joias, ouro, dinheiro em cima da mesa, e ele diz assim: olha, Thomas, a igreja não precisa mais dizer não temos prata e nem ouro. E aí Thomas fala para ele, mas também não podemos dizer, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então existiram muitos homens piedosos tementes a Deus. E Thomas de Aquino organizou ali as obras de misericórdia na área corporal e também na área espiritual. E eu trouxe essas obras aqui. Temos aqui obras de misericórdia. Primeiro, dar de comer a quem tem fome. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Terceiro, vestir os nus. Quarto, dar pousada aos peregrinos. Quinto, assistir aos enfermos. Sexto, visitar os presos. Sétimo, slide 5, dar bons conselhos. Oitavo, ensinar. Esse aqui já entra na categoria de obras de misericórdia na área espiritual. Tá? Os primeiros na área corporal, segundo na área espiritual. Dar bons conselhos. Sétimo, ensinar os ignorantes. Nono, corrigir os que erram. Décimo, consolar os tristes. 11º, perdoar as injúrias. 12º, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Aqui no 8º, ensinar os ignorantes, envolve também a propagação do evangelho, a pregação do evangelho. Nós temos que sentir misericórdia dos perdidos.
A lição fala sobre isso aqui no ponto 2.4, no tópico 2.4 aqui. Falta de misericórdia pelos pecadores. Também no ponto 2.3, na área da evangelização das missões. A igreja tem que ter misericórdia na área corporal. Nós temos aqui 6 áreas, que é tudo baseado em Mateus, capítulo 25, do versículo 34 a 46. Thomas Diácono, ele organizou essas áreas aqui, baseado em Mateus, capítulo 25, do 34 ao 46. E aí ele traz aqui, na área corporal, dar de comer a quem tem fome, beber a quem tem sede, vestir os nus, pousar aos peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos. Jesus falou sobre isso. Aí na área espiritual, dar bons conselhos, não desistir, não perder a paciência com os errados. A Bíblia mesmo diz, devemos ter terna misericórdia dos errados e dos ignorantes. A Bíblia relata isso. Se não me falha a memória, o escritor aos Hebreus colocou isso. Então aqui, ensinos espirituais. Tem 2 aqui que eu não coloquei, porque um foi tirado do livro de Tobias, que é um livro apócrifo. Eu tive o cuidado de pesquisar sobre isso, que era enterrar os mortos, que não deixa de ser um amparo. Eu tenho esse hábito. Quando algum ente querido de algum familiar, de pessoas que congregam comigo, falece, vem a óbito, então nós vamos lá, realizamos a cerimônia fúnebre. Não é muito correto falar culto fúnebre, porque culto está relacionado à celebração, e você não vai lá celebrar a morte de ninguém. Eu vejo muitos irmãos usar esse termo que não é muito correto. Um culto fúnebre. Não, a palavra culto está relacionada à celebração, à homenagem. Então é muito ético e adequado você usar a expressão cerimônia fúnebre. Tá? E na cerimônia fúnebre você vai lá, e eu gosto de acompanhar as famílias até o sepultamento, para oferecer ali ajuda naquela dor que a família está passando. Isso é um ato de misericórdia. Você vai lá consolar, confortar. Às vezes você enfrenta a chuva nesses momentos, o forte calor do sol, e você está junto com as famílias ali nesse ato de misericórdia. Então eu deixei de fora aqui porque foi uma ordenança da Igreja Católica na época, né? Eles observavam essa prática assim com bastante rigidez, enterrar os mortos. E também tem uma outra que eu deixei fora, que eles falavam em interceder pelos vivos, com orações, mas também falavam em interceder pelos mortos. E nós sabemos que não há necessidade de interceder por morto, porque saiu dessa terra, acabou. Então eu deixei de fora porque foram 2 bem específicos colocados como a visão da Igreja Católica na época. Mas isso, os 12 que eu coloquei aqui é baseado no ensinamento bíblico, e na época Thomas Diácono colocou com muita propriedade as áreas de misericórdia corporal e a área de misericórdia espiritual, ok? Então nós temos aqui o slide 6, a Bíblia mostra aqui textos de misericórdia. A lição ela traz esses textos aqui bem espalhados, né? Eu fiz questão de reunir aqui alguns textos de misericórdia. Você vai encontrar textos de misericórdia em Lucas 10, 25 e 37, Efésios 2, 8 e 10, Tito 3 e 8, Tiago 2 e 13, João 4, 35, Marcos 6, 34, Marcos 16 e 15. Aqui tem a misericórdia na área corporal e espiritual. Tá? Por exemplo, Marcos 16 e 15, pregar o evangelho a toda criatura. Fala da pregação do evangelho que o escritor coloca na lição aqui, o 2.3, na área da evangelização. Provérbios 24 e 11, Gálatas 5, 22, Salmo 23 e 6, Salmo 103 e 8, Atos 4, 32 e 35, Lucas 10, 30, 36 e 37, Mateus 25, 34 ao 46. Então são textos aqui para você ver que a misericórdia ela é mostrada, ensinada em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E nós temos aqui a terceira parte da lição. Então nós vimos aqui a primeira parte, o que é misericórdia. A segunda parte, as áreas onde a misericórdia deve ser praticada, área corporal, né? Dar de comer, dar de beber, vestir, visitar os enfermos, os presos, ajudar os necessitados. A igreja tem muitas frentes de trabalho nessa área. Aqui na nossa cidade mesmo nós temos muitas frentes de trabalho nessa área. Nós temos a arrecadação de alimento, é quase 0,5 tonelada de comida que nós organizamos só aqui na igreja sede, fora as igrejas dos bairros. Só na igreja sede onde nós congregamos, eu sou responsável pela arrecadação e distribuição, é quase 0,5 tonelada de comida todo mês que a gente reúne. E fora as congregações. Temos também aqui os irmãos da equipe de missão, que
toda quinta-feira eles fazem cultos nas casas de apoio aqui da nossa cidade, onde tem ali os andarilhos, as pessoas consideradas mendigas, os pedintes. Então a cidade de Lages aqui tem casas, então a equipe de missão está sempre lá atendendo e também com os jovens levando comida para as pessoas que dormem na rua, levando um cobertor, levando ali um agasalho, que a nossa cidade aqui é muito fria, nós estamos no inverno. Então essas frentes de trabalho tem que ter. Por exemplo, toda quinta-feira nós fazemos culto no hospital, levamos o amparo ali para os enfermos. Eu faço trabalho, desenvolvo trabalho de capelania num dos hospitais aqui da nossa cidade. E também sempre no primeiro domingo do mês, né, nós levamos a ceia e fazemos culto no asilo. Então a gente está sempre, porque não é só um presídio que prende uma pessoa, irmãos. A cama de um hospital, o leito de uma pessoa enferma, ela está presa pela enfermidade, não sai mais dali. Então visitar um enfermo também é visitar uma pessoa que está presa. Visitar uma pessoa num asilo também é visitar uma pessoa que está presa. Porque ela está lá presa pela debilidade de não ter a disposição mais devido à idade. Não, já não sai mais para lugar nenhum, fica ali, recluso naquele localzinho, naquela casa de repouso. Então, visitar os enfermos, os doentes, as pessoas que estão nos asilos. Aqui temos também o hospital infantil, muitas crianças, nós fazemos ali também a oração pelas mães, pelos pais, pelas crianças. Não é fácil às vezes eu sou chamado na UTI, né, no infantil, e são situações difíceis, porque as crianças elas têm que ficar amarradinhas ali, algumas entubadinhas, outras cheias de seringa e cheias de equipamentos, um sofrimento tremendo para a criança e para a família. Então é obra de misericórdia, irmãos. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, existem muitas frentes de trabalho que a igreja pode. Eu acho lindo, e tem vários irmãos de outras cidades, eu também sei que o irmão também na sua cidade, com a sua igreja, faz alguma coisa. E por que a gente faz? Nós vamos ver aqui na terceira parte. É próprio de quem ama. É próprio de quem serve a Deus. Por quê? Olha só, a terceira parte. Então nós vimos aqui a primeira parte, o que é misericórdia, a segunda parte, as áreas de atuação onde aparece a misericórdia, corporal e espiritual. E antes de eu ir para a terceira parte, irmãos, é bom você lembrar que a gente tem que ter misericórdia dos errados e dos ignorantes. Tem irmãos que hoje dizem assim, aquele lá eu já entreguei, aquele lá eu já larguei de mão. Não, irmãos, não largue de mão. Tenha misericórdia. Aconselhe, não perca o ânimo de exercer misericórdia para aconselhar, para pregar o evangelho, mesmo se alguém está errado. Então não perca a misericórdia. Também os ímpios. Tem gente que diz assim, aquele lá já tá um pé já no inferno. Não vou nem pregar. Não fala isso, irmão. Jamais. Eu sei que os irmãos, eu estou usando aqui a primeira pessoa, porque eu me refiro em tese. Se os irmãos estão me assistindo, eu sei que não pensam assim. Mas jamais se deve pensar assim. Tem que usar de misericórdia. Nós temos que sentir misericórdia do mundo, irmãos. Hoje no mundo tem mais de 5 bilhões de seres humanos que não acreditam em Jesus. Que não acreditam, não servem as boas novas de Jesus. Então nós temos que usar de misericórdia com essas pessoas, investir em missões, investir em evangelização. Por que eu estou sempre dizendo para os irmãos, pegue esses vídeos, compartilhe. Nós temos aí a internet, uma janela para o mundo. Muitas pessoas podem ser evangelizadas. Compartilhe, tenha misericórdia, pegue o conteúdo de ensinamento da palavra, compartilhe, sem ter aquela visão de, me ajude a me propagar, ou coisa assim. Não, isso é uma visão carnal. O intuito não é propagação pessoal, de imagem, trabalho de igreja, nem nada disso. O intuito é pegar a palavra de Deus que é ensinada aqui, usar de misericórdia e espalhar para quem não crê. Mas é muita gente que crê, hoje o evangelho está saturado. Não, irmãos. O mundo tem mais de 7 bilhões de seres humanos e apenas 1 bilhão e 800 milhões de pessoas acreditam em Jesus. São mais de 5 bilhões de seres humanos e 200 milhões de pessoas que não acreditam em Jesus, nem servem Jesus, nem querem servir Jesus. Então nós temos que ter misericórdia do mundo, pregar o evangelho e evangelizar essas pessoas. Baixa esse slide e você vai ver ali as 6 áreas de misericórdia, as seis ações de misericórdia na área corporal e as 6 ações de misericórdia na área espiritual. Baixe isso, que isso é muito importante. Terceira parte da lição, cuidado na prática das boas obras. Tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas fazem caridade para se aparecer. E também isso não é o desejo da vontade do Senhor Jesus. Olha só, primeiro tópico, as boas obras devem glorificar a Deus.
Subsídio teológico. As boas obras não têm como objetivo a exaltação humana. Tem pessoas por aí que querem se aparecer. Conforme Mateus 6:2, a finalidade das obras de misericórdia deve ser o alívio do próximo para a glória de Deus e jamais a autopromoção de si próprio. Deus é a fonte de todo o socorro. Se alguém tem condições de ajudar o próximo, isso não é mérito dele. Já Deus deu condições para ele fazer alguma coisa. Às vezes eu fico olhando, irmãos, a hipocrisia de alguns artistas e esportistas que tem por aí. Ganham milhões, bilhões de dólares. E aí volta e meia, né, pega os jornalistas, vão lá num asilo, num orfanato, leva alguma coisinha lá e tal. Mas não é 1% do que eles ganham. E ainda querem mostrar que estão fazendo e tal, etc e tal. A gente pensa às vezes, não, estão fazendo, né, ainda bem que fazem, na proporção, a Bíblia ensina, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia ensina que a nossa ajuda que devemos dar para a obra de Deus e para ajudar a aliviar os sofrimentos necessitados deve ser proporcional aos nossos bens. Deve ser proporcional. E essas pessoas, eles dão uma migalhazinha daquilo que eles ganham. Uma migalhazinha. Tá? E hoje eu tô repunando, irmãos. Tem vídeos na internet que mostram lá a vida de luxo do fulano. A vida de luxo, os carrões do ciclano. Eu fico olhando assim, são milhões, bilhões de dólares em mansões e carro, e eles dão lá uma esmolinha para um orfanato. Na proporção daquilo que eles têm, é muito pouco. É uma hipocrisia. E muitas pessoas vão prestar conta, irmãos. Porque as pessoas prosperam, Deus permite que as pessoas prosperam com um objetivo. Tá? Leia a história me fugiu, Rockefeller, John Rockefeller, dos Estados Unidos. Quando ele faleceu, ele tinha 700 bilhões de dólares. Mas quando ele estava quase morrendo, com 50 anos de idade, eles estavam já dando 1 ano de vida para ele, ele só podia comer bolacha e água, estava muito debilitado. Ele chegou à conclusão que ele ia morrer e não ia levar nenhum tostão. Aí ele decidiu ajudar as pessoas. E começou a ajudar a faculdade de Harvard, Oxford, várias universidades. Ele despejou dinheiro para pesquisas, penicilina, tantos remédios que foram criados graças às contribuições de Rockefeller, graças às contribuições, orfanatos, asilos, mas começou a distribuir mesmo. Aí ele foi curado. Sabe quantos anos ele morreu? Com mais de 90 anos. E prosperou muito mais, mas ele entendeu, toda essa minha prosperidade tem um objetivo. Eu tenho que ajudar as pessoas. Na proporção do que ele ganhava, ele fez muito. Harvard é conhecido no mundo inteiro. E ele despejou muito dinheiro lá. E vários orfanatos e tantas entidades de caridade, filantropia, Rockefeller ajudou. E hoje esses milionários que tem por aí me dá até nojo de ver. Ganham muito e fazem muito pouco pela proporção daquilo que eles têm. Então, irmãos, nós temos aqui cuidado com as práticas ou com a prática das boas obras. Deve ser proporcional. As pessoas têm que ajudar de acordo com aquilo que tem, mas nunca tocar trombeta, querer se aparecer, querer se mostrar. Subsídio teológico. As boas obras não têm como objetivo a exaltação humana. Nós temos aqui o slides 8º, no segundo tópico, terceiro tópico da terceira parte, que diz aqui: as obras de misericórdia são obras de amor e também obras de quem é salvo. Olha só que interessante ficou essa pesquisa. Como Deus é amor, a lição não fala sobre isso, mas olha só, como Deus é amor, 1 João 4:8, faz parte da vida dos cristãos as obras de misericórdia. Deve ser natural. É bom lembrar que o cristão não será salvo pelas obras. Existem doutrinas no mundo aí que pregam a salvação pelas obras. Não, nós sabemos disso. Conforme Efésios 2:9, ninguém vai ser salvo por obra. Mas quem é salvo realiza muitas obras para a glória de Deus, conforme Tiago 2:26. Então a pessoa que é salva, naturalmente, ela vai... Por que ela vai usar de misericórdia e realizar muitas obras em favor do necessitado? Porque a misericórdia é a expressão do amor.
Uma pessoa que ama a Deus, ela vai expressar misericórdia. Ela vai desejar que esse amor vá ao encontro das pessoas necessitadas. Ela não vai. E outra coisa, tem gente que só ajuda quando é solicitado. O amor ágape de Deus vai mais além. Não precisa alguém me pedir socorro para eu ajudar. Quem ama com o amor ágape de Deus, ele observa e toma a iniciativa de ajudar sem que lhe peça ajuda. Nós estamos precisando de mais misericórdia, irmãos, de mais amor genuíno, de ver as pessoas procurar. Uma vez, teve um irmão, ele foi repreendido, não vou falar o nome por questão de ética, não acho que não há necessidade, foi repreendido pelo Espírito Santo. Quando ele foi fazer o rancho dele no mercado, o Espírito Santo falou assim para ele: você tem coragem de fazer primeiro o rancho para fulano de tal, que não tem nada em casa, antes de fazer o teu? E ele disse: é verdade, a gente sempre entra no mercado só pensando na gente. Pegou um carrinho e começou a fazer o rancho para o irmão que o Espírito Santo colocou no coração dele. Fez o rancho primeiro para ele e depois fez o dele. E aí foi lá levar o rancho para o irmãozinho. Bateu na casa lá: Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. Entregou o rancho. Não foi o que ele ranchando tudo, tá? Mas foi uma boa quantidade. E o irmão entregou. E o irmão convidou ele para entrar e serviu um café para ele, do café que ele mesmo levou para o irmão. Então, assim, você tem que tomar iniciativa para ajudar, para suprir a necessidade das pessoas, sem que necessariamente alguém te peça, tá? É aquilo que Deus, ninguém pediu, nenhum ser humano pediu para Deus nos ajude. E Deus ofereceu o seu filho sem que ninguém pedisse. Isso é amor, isso é misericórdia, ok? E nós chegamos ao final de mais uma lição, coloquei aqui o último slide. Deus é misericordioso. Deus não se cansa de ser misericordioso. Então Deus ama, Deus é amor e sempre vai olhar para a necessidade do ser humano e vai tomar iniciativa para suprir essas necessidades. E a Bíblia quer que Deus, aliás, a Bíblia deseja, Deus deseja que as pessoas no mundo, os necessitados no mundo, conheçam Deus por meio da igreja, porque a Bíblia diz que Deus por nós, Ele clama. Então eu convido você a pedir para o Espírito Santo: Senhor, aperfeiçoe em mim as obras de misericórdia. Eu tenho muito amor no meu coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas eu gostaria, Pai, de exercer mais misericórdia na área corporal e na área espiritual. E eu convido você, domingo, a estar na igreja para juntos aprendermos a lição de número 11. E deixa o teu ok nesse vídeo e compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.